Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Moura e esse é o podcast Vida dos Bancários. A gente está aqui mais uma vez com o quadro VRM Responde. O objetivo desse quadro é trazer perguntas que foram reincidentes na nossa caixinha do Instagram para um debate um pouquinho com mais tempo de qualidade para essas respostas, uma vez que o tempo do Instagram é muito curto para responder essas caixinhas. E hoje eu estou aqui com o meu sócio e amigo, Dr. Gustavo Carvalho, para dividir esse momento do episódio VRM Responde. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Vitor, para mais uma vez nessa jornada de esclarecer os direitos, né, para os nossos clientes, os nossos ouvintes que participam aí do canal do Instagram, que fazem as perguntas. E estamos nessa luta, nessa jornada para garantir o direito dos nossos clientes, né? Com certeza. E se você ainda não segue o nosso perfil, já vou deixar aqui na legenda também, mas já vou fazer esse reforço. Se você quer ver a sua pergunta sendo respondida aqui nesse quadro, acompanhe o perfil do nosso escritório, que é VRM Advogados. A gente também tem um perfil onde o conteúdo é mais voltado para o bancário, que é o Vitor Moura Advogados, e também o perfil do Dr. Gustavo. Que é Gustavo Carvalho, de Gouveia, advogado. Muito bom. Então, bora para a primeira pergunta, né, Gustavo? Vamos tirar as dúvidas. Seguir nessa jornada aí. Bom, a gente selecionou aqui algumas perguntas e essa é muito reincidente. Precisa de CAT para dar entrada em um pedido de benefício previdenciário junto ao INSS? A resposta direta que a gente tem para essa questão é não. Mas essa questão da necessidade da CAT, a gente pode ter dois caminhos e é necessário a gente explicar isso para os nossos clientes, para os nossos amigos que seguem a rede social. A questão da emissão da CAT, apesar de ser obrigatória muitas das vezes no acidente de trabalho, a não consequência da emissão não quer dizer que a pessoa não vai ter direito ao recebimento do benefício previdenciário. Até porque você pode procurar um advogado, procurar o sindicato e entrar com uma ação contra o INSS, pedindo para aquele reconhecimento que ele deu na modalidade B31, ele seja modificado para B91. Consequentemente, neste processo contra o INSS, que é uma ação previdenciária, ele vai ter uma perícia por um médico designado pelo juízo daquela causa que o trabalhador entrou, e essa perícia for constatada que aquela ocorrência dele foi considerado acidente de trabalho, que muitas das vezes mais acontece nesse caso da não emissão de CAT, mais em doenças ocupacionais, que é a síndrome de burnout, né, que acabou sendo reconhecida como um acidente de trabalho há pouco tempo. A gente já teve outros casos, assim, por exemplo, muitas vezes o banco não coloca, os empregadores não colocam. Na verdade, a gente só tem visto nos casos que são muito claros, assim, um acidente muito grave na porta da agência, ou uma questão assim, nos casos de adoecimento que é degenerativo, que é o caso da LER, nos casos psicológicos, né, por exemplo, síndrome de burnout, o banco não tem feito essa emissão. Bem lembrada a questão da LER. E caso seja emitida a CAT, que é um caminho mais possível de acontecer, o mais benéfico, mais rápido, né? Ele, com a CAT, ele seguindo uma ordem cronológica, juntando lá o da CAT, o benefício já é reconhecido no B91, quase que automático pelo INSS. Mas a gente ainda tem alguns clientes nossos que, mesmo sem emissão de CAT, devido à grande orientação que o nosso setor previdenciário faz através da Priscila, eles conseguem, um laudo bem fundamentado pelo médico dele, porque a grande maioria das vezes, esse cliente já tem uma jornada médica ali, com prontuário, com consultas, com incidências de afastamento, que ele já consegue caracterizar aquilo já numa primeira solicitação que a gente faz para o cliente depois, é claro, né? Quando que ocorre o benefício previdenciário? No 16º dia útil após o atestado médico. Então, 15 dias de atestado não gera benefício previdenciário. Nem gera passagem pelo INSS. O 16º dia já gera passagem pelo INSS. Então, a partir daquele momento, ele fica elegível, né, a dar entrada e a receber o benefício previdenciário. E eu acho uma questão muito importante. É sempre bom o trabalhador ter a consciência de procurar uma assistência jurídica. Sim.
Com um escritório especialista. Isso é até muito reincidente, né, Gustavo? Porque às vezes a gente pega aqui, muitas vezes a gente pega aqui atestados muito simples. E esses atestados muitas vezes são ali multifatoriais, por exemplo, o síndrome de burnout. A gente vê ali os atestados com uma série de CIDs, e um deles é a síndrome de burnout, que é uma doença que geraria código 91. E às vezes as outras não, são doenças, por exemplo, depressão, que é um sintoma da síndrome de burnout, mas não necessariamente acidente do trabalho. E aí quando a gente pega esses atestados, a gente já orienta o trabalhador, olha, o ideal é você voltar no seu médico e pedir para ele um relatório, porque dentro desse relatório o médico vai ter melhor trabalhado esse diagnóstico. E aí ele pode colocar o adoecimento que ele entende que é devido, né? A gente não vai mudar o laudo do médico. Então, eu preciso que ele coloque a doença principal, síndrome de burnout, os sintomas, ele pode até trazer os outros, mas que ele faça ali um relato sobre o tratamento daquele cliente para ficar muito mais claro qual que é a doença principal. Senão o INSS acaba dando um outro daqueles CIDs e fica muito mais difícil apresentar um recurso administrativo e tentar uma reversão para um código 91, né? E aí eu acho que cabe lembrar também que o fato do empregador não emitir a CAT, ela também pode ser emitido pelo próprio empregado e pelo sindicato de classe. Uhum. Então, assim, não acho que a gente deva ficar engessado do fato da não emissão de CAT. Não emitido a CAT, eu acho que o trabalhador tem que procurar seu direito, tem que fazer acesso corretamente a uma assistência jurídica especializada e o caminho tem que entrar no INSS de uma forma bem detalhada, porque ele não vai ter problema nenhum no recebimento do benefício previdenciário. Esse ponto que você tocou até é muito importante, assim, né, Gustavo? Porque a emissão da CAT pelo empregador gera uma confissão de culpa, de que, de fato, aconteceu ali um acidente de trabalho. Quando o empregador não faz a CAT e ela é feita por outra pessoa, é feita, por exemplo, pelo sindicato, ela não tem a mesma força de confissão. Com certeza. Então, esse poder probatório é menor junto ao INSS, até junto à própria Justiça do Trabalho, depois, se for necessário fazer, e sendo um acidente do trabalho, necessário será fazer uma ação ali de indenização por danos morais daquele acidente e outros direitos, né, dependendo do caso. Mas é importante deixar isso claro para o trabalhador. Tendo a CAT, ótimo, é um documento que vai fortalecer o pedido. Não tem a CAT, tem que fazer mesmo assim o pedido. E na maioria dos casos, a gente infelizmente não tem a CAT. Inclusive, do ponto de vista de Ministério do Trabalho, de fiscalização, os casos de acidente seria obrigatório o empregador emitir a CAT, mas não é o que a gente vê, né? Até porque o banco às vezes não quer reconhecer os adoecimentos psicológicos e prefere aguardar o que o INSS vai decidir sobre aquilo. Com certeza. Né? Esse é um tema que a gente vê muito, né? E as consequências do acidente do trabalho são muito gravosas para o trabalhador. Então, a gente tem a questão do benefício previdenciário, tem a questão da CAT, mas também tem, às vezes, uma perda de capacidade laborativa. Se é um acidente mais grave, às vezes a gente vai ver ali um dano estético. A gente teve trabalhadores que teve problema na coluna em épocas que estavam ali movimentando mais peso dentro da agência e às vezes teve ali uma perda de capacidade mais longa, isso gera uma pensão, por exemplo, vitalícia. Então tem outros direitos que precisam ser analisados caso a caso. A CAT é um documento, um mero documento no meio disso tudo, importante, mas não absoluto, né? Até a LER, dependendo da gravidade que a LER fica no trabalhador e dependendo da forma que é o tratamento, muitas das vezes ela pode inibir certos movimentos e a dor é muito grande. A gente já teve uma cliente aqui que teve LER que ela relatou isso pra gente, que a mobilidade dela do braço ficou muito comprometida depois. Perde muita função, né? Não consegue segurar mais. Você perde a potência da força, né? Que a pinça. Você perde a forma de pinçar. A potência na pinça da mão, né? Bom, então vamos para o próximo tema. A gente separou aqui uma pergunta que é reincidente em processos, né? Quem já tem processo, acontece muito dessa dúvida, né? Qual o perfil ideal de uma testemunha para ação trabalhista? Isso eu vou começar aqui então, Gustavo. O que a gente entende como perfil ideal de uma testemunha para um processo? Primeiro, a testemunha precisa ser visual, então ela precisa ter presenciado os fatos. Então, se você está pedindo, por exemplo, horas extras, você precisa de uma testemunha que tivesse uma jornada de trabalho similar, que visse você entrar ou sair,
ou que saía ali um pouco antes de você para provar ali uma proximidade da situação fática. Não adianta você querer uma testemunha que estava em outra agência, mesmo que ela tenha o mesmo cargo, mesmo que ela vivesse a mesma coisa nessa outra agência, ela não viu você chegar em determinado horário ou sair em determinado horário. Então, o primeiro perfil da testemunha é ser uma testemunha visual dos fatos. Vai provar, por exemplo, um dano moral. Essa testemunha tem que ter visto as circunstâncias de assédio. Vai provar uma equiparação salarial, ter trabalhado com você e com o seu paradigma para falar das mesmas atividades. E aí, lembrando, a maioria dos processos a gente fala em um período de 5 anos. Muitas das vezes você não vai conseguir 3 testemunhas que abranjam o período inteiro. Mas o nosso objetivo com essa prova é que a testemunha pegue o maior período possível dos 5 anos. Então, quando você for pesquisar suas testemunhas, tentar identificar quem trabalhou com você, pensa nisso. Quem trabalhou comigo mais tempo? Porque eu tenho um limite de 3 testemunhas para ouvir no processo. Então, não adianta você colocar 5 testemunhas, um para cada ano. E outro ponto muito importante, essa testemunha não pode ser um amigo íntimo de frequentar a sua casa, porque senão ela vai ser contraditada e não vai poder prestar o depoimento, porque ela quer que você ganhe a ação. Então tem que ser ali colegas de trabalho que vivenciaram com você, mas ela não pode ser ali o seu amigo íntimo, o padrinho do seu filho, que frequente seus aniversários. Então eu acho que esses aqui seriam pelo menos os requisitos principais de uma boa testemunha, né, Gustavo? Sim. E, inclusive, também outra dúvida que chega são testemunhas com a ação contra o trabalhador. Inclusive já foi... O mesmo empregador. No mesmo empregador. Inclusive isso já foi tema no TST hoje. Então já pacificou. A testemunha que tem ação contra o mesmo empregador, mesmo que seja com o mesmo objeto, com o mesmo escritório, ela não pode ser impedida de depor. Isso já pacificou, já é tema decidido. Mas a questão do amigo, ele ainda continua sendo parcial, até porque ele tem uma amizade. Isso. E é muito importante no que você frisou sobre a testemunha visual. Porque, às vezes, também, na questão do dano moral, a testemunha nem pode ter nem trabalhado com ela o período. Igual, você tem muito gerente geral que eles não trabalharam na mesma agência, mas tem a rotina, mas tem o mesmo gestor. Então, não quer dizer que aquela testemunha que ela viu o dano moral, mas mesmo que não esteja presente dentro da agência no dia a dia. Então, ela participa da reunião onde a pessoa é humilhada, onde existe algumas falas em tom de deboche ou uma cobrança exagerada, para aquela determinada pessoa. Perfeito isso que você falou, porque hoje a gente vê uma gestão menos presencial, né? Então os regionais, superintendentes fazem muitas reuniões online para poder fazer as cobranças, né, e dar as diretrizes do trabalho. Então se essa testemunha participou dessa reunião, ela não estava ali presencialmente ao lado do trabalhador, mas ela participou da circunstância fática que decorreu o dano. Então, ótimo, essa pessoa também pode ser testemunha, mesmo não tendo trabalhado na mesma agência. E a testemunha mais importante para quem está pedindo hora extra são a testemunha que trabalhou na mesma agência. Isso é difícil. Quando você tem um cartão de ponto, tirando a exceção dos cargos de confiança que estão em enquadramento ali no 622, que é pessoas que não têm controle de jornada, né, que fica mais claro para o nosso querido amigo trabalhador entender, o nosso bancário, as questões que tem dos trabalhadores com registro de jornada, a prova fica muito melhor você tendo testemunho que presenciou no mesmo espaço físico. Né? Trabalhou ali, tendo a mesma rotina de trabalho dentro da agência, não precisa nem ser do mesmo cargo. Então você pode ter a mesma rotina de trabalho, chegava no horário próximo, saía no horário próximo. Similar, né? Pelo menos. Via, né? As pessoas sendo... Até para dar um exemplo assim mais claro, você tocou no exemplo do gerente geral, né? Já aconteceu muito aqui da gente ter um cliente que é gerente geral, e ele querer usar um caixa como testemunha. O gerente geral ele é no mínimo 8 horas, e quando pede hora extra, pede 10, 12 horas dentro do processo. E o caixa é 6 horas. Então, assim, quando ele faz hora extra, ele faz para 8 horas, no máximo. Então, ele não vai ver a maior parte da jornada que extrapola a jornada contratual do gerente. Então, por exemplo, uma testemunha que dificilmente seria boa. A não ser que fosse 2 caixas, né? Um caixa que pegou horário de entrada e um caixa que pegou horário de saída. Com certeza. Então, a gente analisa caso a caso. Mas, assim, melhor testemunha, por exemplo, para o gerente geral, um gerente administrativo, ou um gerente operacional, ou um gerente de relacionamento, que são pessoas que têm cargos de 8 horas e que normalmente também extrapolam muito a jornada dentro das suas atividades. O líder de tesouraria, entendeu? São pessoas que têm
A divisão é bem simples. Pessoas que exercem função com cargo de 8 horas, o ideal são pegar testemunhas que exerçam função também num cargo compatível de 8 horas. Uhum. Porque você pegar uma testemunha, um caixa, muitas das vezes ele vai fazer uma prova, mas não aquela prova concreta e convincente, ela vai ficar frágil. Então, se o banco levar uma outra testemunha que trabalhe no mesmo horário, uma jornada de 8 horas, a nossa prova com relação a fazer prova com cargo de 6 horas para uma jornada de 8 horas fica mais difícil. Com certeza, com certeza. Acho que a gente aí conseguiu abordar aí os principais pontos sobre testemunha. Né? E é uma dúvida muito importante que uma quase dor, todo mundo tem. É uma dor. Isso se aplica não só para os processos de bancário, se aplica para qualquer processo trabalhista. A gente precisa fazer o que é do nosso ônus de prova defendendo o empregador ou empregado, a gente precisa fazer a prova daquilo que está sendo pedido, está sendo postulado na ação. Então, se você está pedindo hora extra, equiparação, dano moral, que foi o que a gente falou, são provas eminentemente fáticas. Então, você precisa de uma testemunha que vivenciou esses fatos que estão sendo alegados. Basicamente isso. Não tem, descomplicando, né? Não tem muito o que inventar nisso. Então, vamos para a próxima pergunta. Com a mudança de caixa para agente de negócios, e aí essa mudança teve em vários bancos, né? A gente viu o Santander fazendo isso, Itaú fazendo isso, por isso que é uma pergunta até muito boa. O banco está exigindo a CPA 10. Contudo, não consegui tirar e já tive 2 advertências. Posso ser demitido por justa causa? Não. Aí só que a gente tem que analisar sobre 2 pontos. Eu não quis tirar, ou eu estou tentando tirar, e não estou conseguindo. Porque se o empregador... A CPA 10, né, é uma certificação que hoje é obrigatória, né? A gente tinha muito cliente que não tinha, muitos gerentes gerais antigos que não tinham CPA 10 porque não eram obrigatória, e hoje passou a ser obrigatório. Então não tem como você trabalhar no estabelecimento bancário e não ter CPA 10. Então, para esses casos que a pessoa não tinha ou que entrou no banco e vai ter que tirar, né, que antigamente não tinha obrigatoriedade, ou que venceu, ela estava afastada e venceu, eu entendo, né, eu acho que o trabalhador ele tem que tentar tirar a CPA 10, porque senão ele vai ficar sem função, e vai acabar sendo desligado, pode ser até ser ligado sem justa causa, mas vai acabar perdendo o emprego, né, que eu não acho isso legal. Mas eu acho que o fato dele não tirar que geraria justa causa. Tipo, ele foi notificado a tentar tirar umas 3, 4 vezes, se negou. Então ele não é pelo fato dele não ter tirado a CPA 10, é pelo simples fato dele não estar acolhendo uma ordem do empregador dele. Que é tentar fazer a prova. Que ele tentou fazer a prova. Os bancos fornecem simulados dentro do sistema para a pessoa tentar ir lá fazer a prova. Mas acho que o mais importante aqui é se poderia ser demitido porque não conseguiu. Porque todos que a gente viu querem permanecer no trabalho. Então, assim, vamos separar esses 2 grupos, né? Primeiro, quem era caixa, não era obrigatório ter CPA 10, porque era um cargo só operacional, não trabalhava com venda de produtos e serviços em tese. Embora todos a gente sabe que na prática fazia. Mas não era obrigatório, foi contratado sem CPA, não era obrigatório e teve uma alteração contratual nesse sentido lesiva, porque impôs uma certificação extra para atuar de uma função diferente. Então, ok, o empregador pode fazer alterações no contrato? Pode fazer alterações, mas se o trabalhador não conseguiu se adaptar a essas novas condições, ele não poderia ser demitido por justa causa. E aí eu concordo com você, desde que ele pelo menos tenha tentado tirar a CPA. Agora, sem justa causa, ele pode demitir até por qualquer outro motivo. Mesmo que você ache, não, ele me demitiu porque eu não tirei a CPA. Sem justa causa, faz parte de qualquer contrato de trabalho. Ele poderia demitir porque ele entende que aquilo é essencial para o local de trabalho ou para a função que ele está fazendo. Aí entra até outras questões, né? Porque a CPA ela é um dos problemas que surgiram nessa mudança. A gente viu muitos outros problemas que aconteceram, né? Por exemplo, o caixa só trabalhava com operacional. Não lidava com vendas assim de mesa mesmo, né? Igual o agente comercial fazia. E o agente comercial, que só trabalhava com vendas e atendimento ao cliente, não mexia em caixa, não mexia com numerário. Nessa mudança, os 2 passaram a estar
fazendo atividades que não eram atividades que anteriormente exercia. Nós entendemos aqui, pelo menos no VRM Advogados, que há um acúmulo de função, que é um direito decorrente dessa alteração contratual lesiva. E a Justiça tem reconhecido. A gente tem várias decisões nesse sentido. Varia um pouco o percentual do acúmulo de função, afinal de contas são as mesmas 8 horas. Então tem juiz entendendo em 10%, em 15%, em 20%. O maior que a gente viu foi 30%. Seu salário não vai dobrar porque você está nesse tipo de acúmulo de função. Mas é um reconhecimento da Justiça que essa mudança de atividades ela foi lesiva para o trabalhador, aumentou o leque de atividades dele, né? E a CPA foi uma imposição que ele precisa tentar resolver. E o que ficou claro nisso é que ele continuou fazendo aquelas funções antigas, continuou tendo a mesma atividade diária, trabalhando dentro de 8 horas, mas tendo que fazer outras funções inerentes ali às atividades que eram do caixa ou do agente de negócio, ou vice-versa, né? E o que é o mais interessante, que algumas pessoas, eu acredito que na totalidade deles, quando teve essa mudança, não recebeu sequer treinamento, né? A maioria, tipo, assim, até teve vamos lá, você online, vai sentar ali assim, no caixa e o treinamento é diário. Senta aqui no caixa que eu vou te explicar como é que é, né? Aí vem a diferença de caixa, vem os problemas na hora da autenticação de documento, porque a atividade do caixa, apesar da gente... Da grande maioria dos brasileiros não entender como é que funciona aquela parte do caixa, a relevância é uma atividade muito complicada. Porque você imagina você tem 15 minutos para atender um cliente com aquela fila grande. Você não pode deixar o cliente esperando mais de 15 minutos. E você ainda ter aquela movimentação de autenticação de dinheiro é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E a gente vê muito o caixa, mesmo o caixa experiente, às vezes pagando grandes valores de diferença de caixa, superiores ao valor da convenção coletiva. Que é outra coisa que a gente entende também que não poderia. Mas imagina o cara que sempre foi comercial, acostumado a atender ali só para vender abertura de conta, seguro, às vezes sabe de investimento, tendo que lidar no caixa. Poxa, ele não teve um treinamento, não tem experiência para aquilo. Tiveram muitas diferenças de caixa por conta disso. E sobre a diferença de caixa, eu achei muito interessante. Os clientes que eu tenho atendido, independentemente do banco, eles não têm aquele desconto no contra-cheque de um trabalhador, igual um trabalhador comum. Eu já há muito tempo, anos atrás, antes de advogar para reclamante bancário, né, eu atuei para algumas vezes em rodoviários, né, que é o trocador e tal, e o trocador tinha, às vezes, que pagar a diferença de caixa, e muitas das vezes ele vinha discriminado no contra-cheque, o que ele pagou ali. O banco não, ele faz um contrato à parte, ele tem que sacar aquele dinheiro, depositar na conta centralizadora ali da agência. Então, às vezes, eles nem veem aquilo como se fosse estar pagando um desconto no salário, né? Eles tentam trazer um contorno daquela diferença de caixa um pouco diferente do que um desconto mesmo de salarial. Que no final é isso. Que no final é um desconto salarial. Aquilo ali tira um percentual, um valor agregado ao salário do trabalhador. E muitas vezes significativo. Sim. Porque dependendo ali da movimentação do caixa, uma diferença às vezes é 2, 3 vezes o salário de um caixa do banco, né? Mas o recado, né? Não fugindo do ponto. Você, bancário, que está sem o CPA 10, é necessário que você estude e tente fazer a prova, independente de quantas vezes você fez. O importante é você buscar em fazer a prova, mostrar para o banco que você está tentando fazer a prova e que não foi reprovado ou que não deixou de fazer a prova. Que você está buscando fazer e está buscando cumprir com aquela obrigação ali. Isso já afastaria a justa causa com plena certeza. Perfeito. E importante, guarde os documentos informando que você está... fiz a prova, guarde todas as provas que foram feitas, porque isso é importante. As inscrições, as provas, as tentativas. Os bancos até tentaram recentemente fazer alguns desligamentos, assim, a gente recebeu vários casos assim, e a Justiça estava validando essa nossa tese, de que essa alteração contratual, observada ali a tentativa do empregado de buscar a certificação, ela não poderia ser demitida por justa causa. Então não é mais uma opinião em mim e do Gustavo, porque durante um tempo foi, porque os bancos ainda não estavam demitindo, já tivemos demissões e já temos decisões reconhecidas em segunda instância validando essa nossa tese.
de que realmente não poderia ser dispensado por justa causa. Então hoje a gente já está mais embasado, inclusive, para essa afirmação. Bom, vamos para o próximo tema, e esse tema é bem mais difícil, né? E polêmico, polêmico. Bom, com a reforma trabalhista ainda podemos pedir equiparação salarial? Bom, essa é uma dor de praticamente todos os bancários, porque a gente vê isso reincidentemente nos atendimentos aqui do escritório, que de fato há grandes diferenças salariais entre os funcionários exercendo absolutamente as mesmas funções, no mesmo cargo. E aí vem essa pergunta, né? Porque realmente a gente viu aí algumas mudanças nessa alteração contratual, essa alteração legislativa, que prejudicaram um pouco o direito da equiparação. Mas ela ainda existe, primeiro ponto, você ainda pode postular equiparação salarial. O que mudou foi alguns requisitos. Então, o primeiro requisito muito relevante, a gente parou de contar só o tempo na função. Então, como era antigamente, se você não era mais de 2 anos mais novo, né, do que o seu paradigma, que é a pessoa que você pediu equiparação. Então vamos dar um exemplo concreto. Digamos que você entrou no banco em 2010 para uma função de caixa. E aí a pessoa que você quer pedir equiparação entrou em 2008. Então a gente está ali dentro de 2 anos do tempo da função. Então era possível pedir equiparação salarial. Se ultrapassasse 2 anos, se essa pessoa, por exemplo, é caixa desde 2007 e você 2010, deu 3 anos, você não podia pedir equiparação salarial. Esse era um requisito extremamente objetivo e ele permaneceu na nova regra. O que acrescentou agora é o tempo de contratação, quanto tempo que a pessoa está na instituição, o que não era requisito. O requisito era só naquela função específica. Então, nesse exemplo nosso, esse caixa que entrou em 2010, digamos que ele virou líder de serviço em 2020. E a pessoa que ele queria pedir equiparação entrou em 2007 e também virou líder em 2020. Se a gente fosse olhar só o cargo da promoção, líder de tesouraria em 2020, ele poderia pedir equiparação. Mas o paradigma entrou 3 anos... Não, desculpa, são 4 anos. 4 anos. Ele teria, o limite agora da lei nova são 4 anos. Então, vamos voltar aqui no exemplo. Digamos que esse paradigma entrou em 2006, 2005... e o nosso cliente entrou em 2010. Ele não poderia pedir, não pelo tempo no cargo, mas por conta do tempo no empregador. Até faz algum sentido essa alteração, e eu até não acho essa alteração a pior dos mundos, porque, de fato, se essa pessoa tem muito tempo dentro do mesmo empregador, os reajustes salariais já trariam para ela uma diferença salarial por conta do tempo na empresa. Então, criar um critério objetivo para que uma pessoa que tem 10 anos não possa pedir equiparação com uma pessoa que tem 20 anos de empresa, faz até sentido. Eu até não achei essa alteração legislativa tão gravosa, se fosse só ela. O pior veio com o estabelecimento comercial. Esse requisito que é o requisito que trouxe maior dificuldade nas ações, porque esse conceito de estabelecimento comercial não foi dito expressamente na lei. E aí ficou a dúvida. Qual que é o conceito que eu vou levar para o mesmo estabelecimento comercial? Porque o direito civil, por exemplo, amplia estabelecimento comercial como sendo qualquer unidade daquele empregador. Então, poderia pedir equiparação com qualquer colega que exerceu aquela função em qualquer lugar do Brasil. O que seria até mais benéfico do que a lei anterior, né, que previa uma região específica. Como é que funcionava na CLT antiga? Você podia pedir equiparação com qualquer funcionário que exercesse a mesma atividade, mesmas funções, desde que estivesse na mesma região geoeconômica, que era um conceito de potencial aquisitivo daquela região econômica. Então, Belo Horizonte e regiões ao redor, ali, né, cidades que formam a região metropolitana, têm ali mais ou menos o mesmo padrão de custo de vida. Então, faz sentido não ter equiparação com uma outra região que talvez o custo de vida é diferente. Por exemplo, São Paulo e região. Mas nesse conceito da reforma trabalhista dificultou muito a vida de nós advogados, de vocês trabalhadores e do próprio magistrado, porque a lei deixou ali uma omissão. O que é estabelecimento comercial? Se a gente entender igual o direito civil, que é uma tese que a gente defende muito aqui no escritório, poderia ser qualquer estabelecimento. Porque o conceito que alguns doutrinadores traz do estabelecimento comercial
é um pouco distinto do que a Justiça do Trabalho trouxe, né? O que seria a definição de estabelecimento comercial? É todos os bens e serviços utilizados pelo empregador para fazer o seu girar o seu negócio, para dar renda, para dar frutos ao negócio. E o fundo de comércio, né, que é aquele local físico onde o empregador, onde a empresa, o empresário exerce sua atividade. Uhum. Então, se você for ver o que é o estabelecimento comercial e o fundo de comércio, apesar de ser sinônimos, né, ele tem uma distinção jurídica um pouco distinta. Então, o estabelecimento comercial, se você for utilizar de uma forma muito ampla, você foge até do conceito anterior de limitação em geolocalização ali. Sim, em região geoeconômica. Em região geoeconômica. Ele seria mais ampliativo. Então, você poderia estar trabalhando em Uberlândia ou estar pedindo equiparação de alguém de Belo Horizonte. Então, eu acho que o legislador, ao invés dele trazer um conceito diferente, ele deveria também conceituar o que ele quer dizer na lei. Não simplesmente fazer a modificação. Igual, a estrutura é um requisito que retira direito. Retira direito. Porque se é um requisito para conceder, às vezes deixa mais amplo. Mas se é para limitar, ela tem que ser mais específica. E se você for verificar o parágrafo que trata da questão de 4 anos da contratação, né, a modificação que teve no caput do artigo, ele é bem clara. Então, se o paradigma entrou 4 anos antes do que você na empresa, isso é simples de entender. Pronto. Agora, estabelecimento comercial não é simples de entender, entendeu? E aí a gente está vendo juízes decidindo em sentidos totalmente diferentes. Né? Eu acho que tem um contraponto a isso. Então, vamos citar aquele mesmo trabalhador que entrou em 2010, exerceu durante um certo tempo a função de caixa, depois passou a ser o antigo supervisor operacional, junto com aquele outro trabalhador que entrou em 2006, que foi caixa. Então vamos contar ali que em 2012 eles passaram a exercer a mesma função como supervisor operacional. Ainda pode pedir equiparação salarial. Por quê? Porque equiparação salarial é um direito imprescritível. Você faz prova após os 5 anos, né? Fora do período prescrito, antes dos 5 anos, e você só pode cobrar os últimos 5 anos. Então você ainda tem um contorno que a gente trata isso muito aqui dentro do escritório. Isso. É porque a gente estuda muito isso para poder... A reforma trabalhista vem em novembro de 2017. Então, se sua equiparação salarial for até novembro de 2017, perfeito, essa discussão de estabelecimento comercial nem se aplica. Nem se aplica. A gente usa regra anterior. E aí você pode provar no período anterior e ganhar no período posterior. Já tem muita jurisprudência nesse sentido. A maior dúvida é no depois, né? No depois. Principalmente aqueles que foram contratados já no regime da regra nova. Esse lance de estabelecimento ele é tão contraditório que muitas vezes a gente vê situações nos processos em que o juiz limita não só o estabelecimento, ele vai até para a lotação, que é ainda mais restrito. Olha só, normalmente alguns colaboradores da agência não atendem só naquela agência. É muito comum, por exemplo, personalité, que é uma linha mais premium. Às vezes o cliente dele não está próximo da agência em que o funcionário está lotado. Às vezes ele vai estar próximo de uma outra agência. E esse gerente, às vezes, vai atender em várias agências do banco naquela cidade, buscando atender melhor o seu cliente. Dando o exemplo aqui do gerente de relacionamento. Então ele atuou em mesmo estabelecimento comercial de vários funcionários, embora a lotação dele esteja lá na agência X do bairro. Ele poderia, na nossa visão, pedir equiparação com qualquer uma dessas agências em que ele prestou serviço, mesmo analisando de uma forma mais restritiva o estabelecimento comercial. Mas tem juiz afastando. E eu até abri aqui de curiosidade para ler para os nossos queridos amigos bancários aí, trabalhador. O 461, com a nova redação de 2017, ele fala o seguinte: sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado no mesmo empregador e no mesmo estabelecimento empresarial. Ele não fala que você tenha que estar lotado no mesmo espaço físico. Uhum. Eu acho que aqui que a interpretação aqui ficou... Eu acho que o legislador, na hora de fazer a lei, ele deveria esclarecer isso mais a fundo. Porque esse caso seu, eu estou lotado numa agência na 1010.
E muitas das vezes eu vou atender na 1111. Será que eu não posso ter direito à equiparação aquele trabalhador que ganha mais do que eu dentro de Belo Horizonte na 1111, sendo que eu atendo vários clientes lá? Então acho que faltou um pouco de cuidado na hora de você tratar uma questão tão séria. Porque se você for pegar de onde surgiu a equiparação salarial, ela surge da Constituição Federal. Perfeito. Ela surge de um direito líquido e certo da Constituição Federal. De um direito constitucional garantido. Ainda é causa pétrea imutável. Ele é imutável. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de cuidado na hora de tentar, no meu ver, o legislador queria retirar o direito. Ele não queria esclarecer o direito. Eu até acho que é a maior dúvida da jurisprudência, até por isso, se a gente fosse olhar a reforma trabalhista como um todo, ela veio para restringir direitos. Então, se você olha a lógica da reforma trabalhista, talvez você interprete o estabelecimento comercial de forma restritiva. Mas teve alguns artigos que vieram beneficiar. E aí você não pode tomar o todo pelo particular. Toda vez que a gente vai restringir direitos, ele tem que ser expresso. Isso é uma regra de interpretação de leitura de lei. Então a gente não pode pegar um termo na lei e restringir ele ao arbítrio do julgador. Mas a gente só vai ver isso ser resolvido depois que a gente tiver decisões do TST ou até do STF acerca do tema. Até lá a gente vai lutar pelos direitos do bancário, porque a gente entende que essa terminologia de estabelecimento comercial ela é mais ampla e permite uma equiparação salarial maior, inclusive, do que a leitura do artigo anterior. E o tema que você pontuou é muito importante, porque quando a gente vai para a Constituição Federal, ela fala de forma ampla e aberta da igualdade de salários. Então, quando a lei infraconstitucional vem fazer ali uma organização, uma estruturação de regras, ela não pode afastar 100% esse direito. E se a gente fizer essa leitura de estabelecimento comercial, muitos cargos talvez fiquem sem equiparação salarial por só existir um em cada agência. Então a gente precisa ter essa leitura junto com a Constituição Federal para a gente não afastar um direito constitucional dos trabalhadores, limitando aí algumas classes, alguns cargos específicos em uma visão muito limitada. Não, você, não só o bancário, né? Você dá um corte ali preciso em praticamente todos os cargos que não tem controle de jornada. Você acaba praticamente com equiparação. E voltando à questão da Constituição Federal, ela está no artigo 5º, que garante que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, e no artigo 7º, inciso 30, que proíbe que haja diferença de salário, de exercício de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Eu acho que esse ponto da lei tentar esclarecer tentar retirar, né? Não esclarecer, tentar retirar e limitar a questão do estabelecimento comercial, eu acho que foi muito grave, porque você não pode ter duas pessoas trabalhando em Belo Horizonte, apesar de ter agências distintas, ou farmácia distinta por causa do gerente de farmácia, ou loja distinta por causa do gerente de loja, e você, para mim, infringe muito a questão da causa pétrea, que é o direito à igualdade ali, porque você tá trabalhando na condição igual. Mesma função, mesmo empregador, mesma atividade. E muitas das vezes até a mesma rotina de trabalho, até a mesma produtividade, até a mesmo conteúdo de tudo. Falando aqui do bancário, né? Os bancos usam até a nomenclatura de franquias, né? Então as agências são padronizadas para que elas tenham o mesmo atendimento, o mesmo padrão, né, de atendimento, os mesmos requisitos, os mesmos produtos. Se é tudo igual, como falar que os gerentes fazem atividades diferentes? Porque limitar tanto assim que a legislação que teria muitas outras questões que a gente trata em... É claro que não é tema para a gente ficar discutindo isso aqui agora, mas poderia ter inovação com relação à forma do processo para ele ficar muito mais rápido. Inclusive os processos que chegam no TST, porque tem muita turma ali que está julgando processo que muitas das vezes, esclarecendo, né, quando a gente fala que o processo chegou no TST, não é para o ano de distribuição, é para o ano de distribuição na Justiça do Trabalho, é para o ano que ele foi distribuído lá no TST. Então você tem processo de 2019 que chegou lá em 25, que ele vai demorar, dependendo da turma, que está julgando o processo de 2020 ainda. Então, assim, a gente tem turmas lá que estão com metas mais adiantadas, jogando com 1 ano, 1 ano e meio, mas algumas turmas estão muito atrasadas, jogando com 3 anos, algumas até 4.
Porque o que acontece no TST, né? Ele afunila o Brasil inteiro no TST. Então, e alguns ministros ocupam 2 cadeiras. Então, às vezes, ele está ali como ministro daquela turma, relator daquele processo, e outros cargos administrativos dentro do TST. E aí a turma acaba embolando aquele volume de processo. Então, tem ministros que estão conseguindo manter um ritmo razoável, a gente tem que falar isso, de 1 ano e meio, que se a gente for olhar outros órgãos superiores é até rápido. Se a gente for olhar o processo do STJ, a gente está falando de um prazo muito maior. Então, em comparação com outros órgãos do Brasil, ainda é a justiça mais rápida, mas se você cair numa turma como essa que o Gustavo está citando, que está aí com 3, 4 anos de atraso, é muito tempo para o trabalhador esperar. Acho que faltou mais cuidado nesse ponto, né? Sem querer estender a questão da pergunta aqui, deveria ter tido inovações na forma do processo seguir, não no conteúdo do direito material para restringir direito. Sim. Restringir direito, você não restringe processo. Ainda mais deixando temas abertos assim. Então, em resumo, a equiparação salarial ainda existe, tem alguns requisitos diferentes e a gente precisa analisar caso a caso, tá? E a gente vem também acompanhando firmemente a jurisprudência para aplicar da melhor forma possível para os nossos clientes. Então, se você entende que você tem um direito de equiparação salarial, lembre de procurar o advogado da sua confiança e tratar desse tema, porque ele ainda é possível. Muito bom. Então, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, essa foi a 4ª, a 5ª. Fui demitido agora em dezembro. Essa pergunta sempre surge no final de ano, né? A gente está antecipando aqui, é uma pergunta que surgiu ano passado. Fui demitido, terei direito à PLR? Sim. Que a PLR, né? O que seria o conceito de PLR? Participação nos lucros e resultados. Muitas das vezes, essa parcela, né, a grande maioria das vezes, ela é instituída por uma convenção coletiva. E o trabalhador, ele praticamente, então, se pegar essa pergunta que ele foi demitido em dezembro, ele trabalhou os 12 meses praticamente, né? Uhum. Se não teve nenhum afastamento, não teve nenhuma questão de ficar afastado por 1 ano aí, ele trabalhou ajudando aquele banco a ter o lucro. Não tem motivo plausível para restringir o direito. Então, mesmo que ainda esteja na convenção coletiva, porque a convenção coletiva, apesar de ser feita da participação do sindicato, muitas das vezes tem alguns direitos que estão sendo restringidos ali. E um dos direitos que eles restringem na convenção coletiva é o pagamento da PLR. Tem alguns requisitos de elegibilidade. Isso. Nesse caso aqui da pergunta, foi dezembro, né? Então, a maioria das convenções vem com uma limitação até agosto. Foi demitido após agosto, recebe proporcional. Recebe proporcional. Então aí tá até mais fácil, né? Se essa situação foi demitida após agosto, você vai ter direito, inclusive administrativo, não precisa entrar com a ação. O banco já paga. É bem tranquilo. Não, e a grande maioria das vezes, quando o cliente vem, a gente até espera para fazer esse pedido. Às vezes nem coloca, porque cabe ressaltar aqui, né, apesar da gente estar defendendo o bancário, o trabalhador, a grande maioria dos bancos pagam a PLR corretamente. Perfeito. Corretamente assim, né? Pagam aquele direito ali que está previsto da forma da convenção coletiva. E você recebe no chamado rescisão complementar. Isso. E geralmente, por que eles não pagam logo na sua saída? Porque dezembro ainda não teve a questão do fechamento da database. Então, o banco fecha a base dele ali para saber se oferiu lucro ou não e paga-se geralmente em fevereiro, que isso está previsto na convenção coletiva. Então, o trabalhador que saiu em dezembro, ele vai receber, bem possível, se ele foi demitido sem justa causa, ele vai receber a PLR. Ok. Aí vamos aproveitar essa pergunta porque ela traz outras duas situações. O primeiro dela, aquele que pediu o desligamento, porque a convenção coletiva prevê se você foi desligado após agosto. E aí, se você pediu o desligamento, tem direito a receber a PLR? Aí a gente já tem alguma divergência jurisprudencial, porque a convenção coletiva não prevê esse direito. E como que a gente postula isso? Por quebra do princípio da isonomia. Independente de ele ter pedido o afastamento, né, pedido o desligamento da empresa, ele contribuiu para o lucro durante todo o período aquisitivo da convenção coletiva. E a gente está vendo muita decisão favorável nesse sentido, determinando o pagamento da PLR complementar também para aquele que pediu desligamento.
Agora, se foi demissão por justa causa e essa demissão foi mantida, aí, infelizmente, a gente não está conseguindo. Porque já é uma condição mais gravosa e, nesses casos, o judiciário não está acolhendo o pedido da PLR em princípio da isonomia. E cabe lembrar também que tem alguns trabalhadores ali dentro do banco, né, estendendo um pouco essa questão dessa pergunta, que tem a participação no resultado. Essa, geralmente, você que tem direito à participação no resultado, seja qualquer banco ali, que é o... até para ficar mais claro, aqui a gente está falando, porque o nome é parecido, né? Aqui a gente está falando da remuneração variável baseada nas suas metas, tá? Não é a PLR do banco. Você geralmente... Você não geralmente, né? Você não recebe a APR proporcional, ou a PPR, ou a PLR mesmo, que alguns tratam como PLR, apesar de ser que é com base em programa próprio. Esse direito, infelizmente, você tem que procurar um advogado, tem que procurar uma assistência jurídica e vai ter que entrar com uma ação específica com relação a esse direito. Porque não é justo que você trabalhe 12 meses alcançando a sua meta e o banco pague aos seus amigos uma PR que ficou lá no banco, uma PR gigantesca. Muitas das vezes tem gente aqui que tem muitos cargos que recebem 200, 300 mil. Então a pessoa vai ter direito à forma proporcional igual tem a PLR. A gente viu aqui alguns casos, né, Gustavo, que o banco pagava, mas o que ele fazia? Trazia ali uma série de indicadores para ficar no mínimo. E às vezes pagava ali um patamar mínimo. E casos que o banco não pagou nem o patamar mínimo. Em todos esses casos, a gente tem que fazer um pedido de diferenças dessa PR, porque mesmo você tendo saído durante o período de apuração, tá? Você contribuiu para o lucro e você também tem direito à variável por regulamento interno, não só a PLR da convenção coletiva. Acho que a gente tratou os principais pontos, né? Eu tô olhando aqui a nossa pauta, tratou sobre esse tema, a gente tratou os principais pontos. Então vamos para o próximo. Por que o processo do meu colega andou mais rápido e o meu processo está demorando tanto? Essa pergunta é ótima. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, cada processo é único. Cada processo é único. Por mais que nós tenhamos pedidos que são parecidos entre os mesmos cargos e o mesmo empregador, cada processo tem a sua nuance. E quando a gente distribui o processo na justiça, por sorteio, ele vai cair numa vara diferente. Cada vara da justiça, em sua determinada cidade, tem a pauta própria do juiz. Então, se é um juiz que conseguiu deixar uma pauta mais enxuta, isso acontece muito com as varas mais novas, mais recentes, principalmente, às vezes as audiências estão sendo marcadas num prazo mais curto, de 2 meses, 3 meses, enfim, num prazo mais assertivo. Agora, se é uma vara mais antiga ou uma vara que não conseguiu deixar uma gestão de pauta de audiência mais assertiva, mais dentro da meta, às vezes sua primeira audiência vai ser daqui a 1 ano. E aí já deu uma diferença enorme do seu colega que teve a primeira audiência com 3 meses e da sua que está com 1 ano. E aí não adianta vocês ligarem para os escritórios, para os advogados de você e falar, meu processo está demorando muito. A pauta é do juiz. Às vezes a gente consegue adiar, jogar a data para frente. Porque cai numa data em que você já marcou uma viagem, ou que sua testemunha, né, estaria fora da cidade onde vai ser o processo. Então, são outros adiamentos que podem acontecer, legais, que a gente pode requerer no processo, mas que muda a data para frente. Para antecipar a audiência, é pela necessidade ou pela pauta do juiz. A gente só tem fundamento para pedir antecipação nos casos que têm natureza grave. Por exemplo, o reclamante com doença grave. Então, eu tenho um requisito dentro da lei que eu posso pedir tramitação preferencial. Ou se é um caso de um idoso, eu posso pedir tramitação preferencial. E mesmo assim depende do juiz ter pauta, do juiz ter como antecipar esse processo. Isso eu até citei no caso do julgamento da ST, naquele tema que a gente está tratando de equiparação salarial. Sem querer, a gente acaba entrando num dos temas. Então, assim, cada juiz, cada vara tem sua singularidade, tem seu juiz, ele é independente, ele pode ter processos que herdou, muitas das vezes ele não é o titular ali, que pode ter processo que herdou, que tem uma tramitação que demorou um pouco mais. Então pode ter processo que tem vários adiamentos, seja por ausência de testemunha. Então também, e eu falo muito para os meus clientes, para os nossos clientes aqui, né? O processo você não pode fazer com que ele ande rápido, ele tem que seguir o curso dele natural de vida.
Porque tudo que é feito rápido, às vezes não às vezes é mal feito. A gente quer que o seu processo acabe no menor tempo possível, mas a gente também quer que ele tenha o melhor resultado possível. A gente já tem muitos esses debates com o cliente, né? Às vezes ele tem uma ótima testemunha, mas a testemunha naquele dia está numa viagem de férias que já foi agendada há um tempo anterior. E aí qual que é a opção? Substituir a testemunha. Tem uma pessoa da mesma qualidade? Não tem. Então tem que adiar. Poxa, mas meu processo vai demorar mais 6 meses, mas sem aquela testemunha você não vai ganhar o seu processo. Então é uma necessidade do seu caso concreto. E aí, às vezes o seu caso vai demandar um pouquinho mais de tempo, porque você está esperando uma data possível para sua testemunha depor. Então faz parte do andamento da ação, né? A gente quer resultado. A gente não entra para a justiça para ter um pedido julgado improcedente, né? E a gente tem sempre esse trabalho de sensibilização, de conscientização dos nossos clientes, da importância dele ouvir a orientação do advogado. Às vezes a pressa não vai levar ao melhor resultado que ele pode ter naquela ação. E voltando, né? E cada vara e cada estado tem sua tramitação. Então você tem igual Brasília. Eu vou citar porque a gente tem um caso lá em Brasília que marcou com 14 dias a audiência depois da audiência inicial. Então, assim... Mega rápido. E a gente tem caso lá em Brasília que já tem um ano, que marcou com mais de 1 ano e meio depois a audiência. Da mesma cidade. Durante muito tempo, Belo Horizonte, né, que é onde é a sede do nosso escritório, teve, dentro da estatística nacional, a vara mais rápida do Brasil, estava aqui em Belo Horizonte, e a vara mais demorada do Brasil também estava em Belo Horizonte, dentro da mesma cidade. Então, para você ver, distribuindo o processo aqui em Belo Horizonte, você poderia cair na mais rápida ou na mais demorada em nível nacional. Para você ver que loucura, né? Não é só... Isso depende muito do seu processo, da sua cidade, da situação das suas testemunhas, enfim. A demora do processo, você tem que entender como fazendo parte da tramitação de um processo de sucesso, né? Muitas vezes é uma situação necessária. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte: a Justiça do Trabalho ainda é a justiça mais rápida do Brasil. Ela tem indicadores melhores do que juizados de ações que seriam de rito sumaríssimo, muitas vezes, que são ações de menor complexidade. Então, a tramitação do processo dentro da Justiça do Trabalho, a gente ainda vê com muita celeridade, com muito bons olhos. Quando nós temos processos aqui que precisam tramitar em outras justiças, em âmbito da Justiça Federal, causas de previdenciária, ou mesmo dentro da Justiça Civil, aí que a gente vê o que é demora. Aí é que a gente vê o que é demora. Então, a gente ainda tem que tirar o chapéu para a Justiça do Trabalho, que ela é pioneira em várias situações que agilizam o processo. Por exemplo, na pandemia foi a primeira a fazer processos com audiência virtual, com audiências virtuais. Isso gerou uma otimização do tempo, mesmo no período de pandemia. Então, um grande exemplo de... Ainda tem esse gatilho. Durante a pandemia ficou parado um tempo antes de iniciar. E eu estava fazendo a pesquisa aqui, né, aproveitando o tempo que você estava respondendo aqui para aproveitar e fazer uma pesquisa. Segundo o CNJ, a duração média geral dos processos no Brasil é de 4 anos a 3 meses, considerando todos os tipos de ações e fases. Então, assim, isso aqui, quando eu falo CNJ, é pegando a base nacional e considerando a Justiça Comum, Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Então, perfeito. Volto a dizer também, não quer dizer que o seu processo seguiu rápido, que ele vai ter um resultado bom, entendeu? A grande maioria das vezes, os processos, quanto mais tempo dura, melhor é o resultado do processo. Isso, para mim, é evidente. Perfeito. A gente teve aproveitando o gatilho, a gente tem a primeira vara aqui, ela julga muito rápido. A gente tem um processo da primeira vara que se julgou em 4 meses, que é um processo de 2021, salvo engano, que está até hoje esperando o julgamento do STF. Então, teve a primeira instância super rápido, a segunda instância super rápido e está lá parado. Até interessante isso. A maior demora dos processos estão em 2 extremos. Primeira instância, que é a pauta do juiz, que normalmente tem ali uma divergência muito grande de datas, e o TST, que também demora muito. Quando a gente fala de segunda instância a nível nacional, a maioria dos tribunais estão com prazo muito reduzido. O prazo médio aqui do TRT3, por exemplo, é de até 3 meses julgar todos os processos que chegaram.
Então você vê que a segunda instância é muito rápida. Tem algumas diferenças no nível Brasil, mas nenhum ultrapassa 1 ano. A gente tem alguns estados que é 8 meses, 9 meses, 6 meses. A Justiça do Trabalho aqui de Minas Gerais é uma das mais rápidas, com 3 meses, mas ainda é muito célere a segunda instância. Então, se o seu processo foi para o TST, vai ter uma demora maior dependendo da turma. E a primeira instância para guardar a audiência de instrução. Normalmente esses são os principais pontos de atraso ou de demora no processo. Mas reforçando o que o Gustavo falou, o importante é a gente ter um bom resultado no seu caso. Vamos lá. O banco recorre de todas as decisões, já está no tema, né? Tá no tema. Tá aí porque muitas das vezes o processo trabalhista demora um pouco. Porque as ações de direito trabalhista bancário, na grande maioria, são ações muito boas. É um nicho, né? Aproveitando para falar até para o nosso amigo advogado aí que segue o perfil do Vitor na rede social, é um nicho trabalhista muito bom. E é o nicho que a gente mais domina aqui dentro do escritório. Para mim, é um dos nichos mais complexos e de melhor atuação, assim, para você fazer as audiências. Ele tem maior complexidade, mas também tem uma possibilidade de melhor resultado para os nossos e tira a gente da zona do conforto, né? Porque muitas das vezes você tem bons advogados do outro lado também. Então, seguindo isso, por você ter bons advogados, você tem um processo de alta complexidade, de alto valor econômico, e um processo que muitas das vezes segue do bancário ali, né? Você tem algumas decisões relevantes de temas do TST, eles são processos que seguem até o final. Porque são processos que eles gostam de discutir até o final. É claro, alguns bancos não recorrem de todos os temas. Já tem tema específico que você recorre. Mas todos os processos que até hoje eu vi e atuei são processos que muitas das vezes chegou no TST e muitas das vezes está tendo a preparação hoje para o STF, que não era comum. Na minha época que eu comecei a advogar para... isso está muito que eu advoguei para banco da reforma trabalhista, que trouxe essas discussões que precisam chegar até o STF para falar qual que é a interpretação. Não tinha isso antes de 2017. Não tinha isso, porque não... E isso eu falo com propriedade. Quando eu comecei a advogar, eu advoguei para um banco, né? Quando eu comecei minha história aqui no direito bancário, apesar de eu ter 17 anos de formado, 18 anos, né? A gente já está indo. Eu advogo nessa área desde 2011. Então, quando eu comecei a advogar em 2011, 2012, né? Trabalhando para um banco dentro de um grande escritório, de uma grande banca, que é um escritório que está sediado no Rio de Janeiro, eles não recorriam que a gente fala, voltando, né? Primeira, segunda, terceira instância. Então, primeira, segunda, instância superior e Supremo Tribunal Federal, que seria como se fosse uma quarta instância. Até para ficar mais claro isso. Os trabalhadores estão até acostumados com ter recurso para Brasília. O STF é uma quarta instância nessa situação. E a gente trata ele como instância suprema, né? Que é o Supremo Tribunal Federal. Ali, dificilmente eu vi uma discussão ir para ali. Geralmente as discussões paravam no TST. Sim. E dali findava, entrava mais ou menos com embargos. Geralmente não virava recurso extraordinário. E hoje já está virando. Então o tempo médio do processo está durando esse tempo todo porque o banco recorre em todos os processos, não de todas as matérias que eles pedem, mas de alguns objetos dentro do seu processo. Então você vai ter... E por que assim também, né? Os bancos são, dentro dos índices da justiça, os principais reclamados, né? Então, as ações de banco impactam muito dentro da justiça. Então, os bancos recorrem até para tentar formar uma jurisprudência a favor dele, e muitas vezes fica a favor do empregado. Então é normal que o banco tente até a última instância. Os bancos, né, têm lucros muito altos, conseguem contratar grandes bancas de escritório, então discutem os processos até a última instância, até por medida de tentar formar uma jurisprudência para reduzir ali um ou outro direito do trabalhador. Então faz parte, a gente entende que tem os dois lados. Por isso que a advocacia pelo reclamante precisa ser tão qualificada, porque a gente realmente enfrenta os principais nomes da advocacia pró-empregador do Brasil. Beleza. Agora, esse ponto... E isso é verdade mesmo. Eu aproveitei para fazer a nossa famosa pesquisa. É um banco
é um banco nacional, né? Um banco do estatal que tem participação, né? Que não o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, né? Então, a Caixa Econômica Federal é a segunda instituição com mais processos na Justiça do Trabalho. Quando a gente vai olhar os rankings, os bancos estão lá entre os 10 ali, estão sempre entre os primeiros. Então, o banco recorre, sim, de todas as instâncias, isso gera uma tramitação mais morosa, não é de todas as matérias, mas normalmente de quase todos os processos, e a gente está sempre aí preparado para atuar em todas as instâncias para defender o seu direito. Bom, vamos para a última questão, que é uma dúvida muito comum, né? O que é essa perícia contábil dentro de um processo trabalhista de banco? Tentando aqui simplificar um pouco para não ficar tão complexo, porque falou de perícia contábil, às vezes até o próprio juiz se perde um pouquinho. A gente vê alguns casos que o juiz tem dificuldade de entender o pedido por conta da complexidade dos regulamentos internos. Então, o que é esses pedidos de perícia contábil? Porque existem outras perícias que podem ser pedidas dentro do processo. A maioria delas está voltada a diferenças de remuneração variável, que tem uma série de indicadores para o banco. E aí a gente pede dentro dos processos, né, uma certa documentação baseada em cada regulamento dos bancos, né, regulamento de cargo e específico de cada banco, para apurar se o trabalhador recebeu corretamente essa remuneração variável. E aí é muito necessário que aconteça essa perícia contábil, que é um profissional da confiança do juiz, que vai apurar se esses valores foram pagos de forma correta. Por que ter uma perícia contábil? Porque se for um contador meu, pode-se entender que ele tem ali uma vertente a achar valores a favor da parte. Assim como se for um contador do banco, ele vai acabar dizendo que está tudo certo. Ele vai encontrar ali motivos para dizer se está tudo certo. E a gente pede um perito contábil porque é um profissional isento, idôneo, né, que não é nenhuma das duas partes, que vai avaliar a documentação e encontrar ali se há ou não diferenças para o trabalhador. Então é basicamente isso. Isso também é um motivo, muitas vezes, de atraso nos processos, porque é uma perícia muito detalhada, com documentos muito complexos, que muitas vezes extrapolam o prazo que o juiz deu. E aí gera, às vezes, adiamento de audiência para finalizar uma perícia contábil. E é muito importante para o seu processo. Nosso escritório é um dos escritórios no Brasil, se não o primeiro especialista em remuneração variável. Pioneiro, com certeza. Pioneiro a gente... Eu quando eu estava advogando para o banco, eu assisti o banco em ações com esse pedido, mas não na perfeição técnica que faz o escritório. Então, você que trabalha em qualquer banco e tem remuneração variável, a gente desenvolve para aquele seu pedido para você específico. Então, a gente tem para todos os bancos aqui que a gente já tem na nossa carteira de clientes. Gustavo? Porque quando vai apurar, encontra a diferença. Não é porque a gente está inventando direito, não, gente. É porque, de fato, a gente está encontrando essas diferenças de remuneração variável. Porque se o banco estipulou requisitos A, B, C e D para você receber e você não recebeu o valor correto, é direito seu pedir as diferenças. E a gente só consegue ter essa certeza dentro dos processos. Então, por isso que tem essa perícia logo no conhecimento do seu processo. Simples. Muito bom. Muito bom. Bom, eu acho que passamos aqui pelas principais questões. Para você ver, né, trabalhador? Lá dentro do nosso Instagram, quando você manda a pergunta, a gente tem ali em torno de 1 minuto para te responder. E é impossível a gente debater o tema com essa profundidade. Mas a gente já tem ali um sinal do que você está querendo que a gente responda. Então a gente vai estar sempre fazendo esse quadro aqui do VRM Responde. Então participe do Instagram do escritório, do Instagram do Dr. Gustavo e do Instagram específico de bancários, que é o @VitorMouraAdvogados, para que você coloque a sua pergunta lá, a gente vai dar a resposta, a gente responde todas, mas lá eu não consigo aprofundar o tema. Então a gente vai separar essas principais questões e trazer aqui para esse quadro para responder a sua dúvida de forma mais profunda e mais detalhada. Você quer deixar uma mensagem final e também seu Instagram, Gustavo? Eu queria deixar uma mensagem final para você, amigo trabalhador aí, é que aproveite essas dúvidas que a gente tirou, busque o seu direito, procure um escritório especialista naquele tema, porque se você tem direito, você tem que buscar aquilo que é seu, que eu acho que é muito importante. E o meu contato na rede social é Gustavo Carvalho, advogado. Gustavo Carvalho, advogado. Muito bom. Pessoal, se você ainda não segue esse perfil,
A gente viu que tem várias pessoas curtindo, comentando e interagindo com os vídeos, mas não está seguindo o canal. Então, por favor, passe a seguir o nosso canal, ative lá o sininho para que você possa receber os próximos vídeos que a gente vai fazer. Queria agradecer aqui a presença do Gustavo, agradecer vocês pela audiência e até o próximo episódio. Obrigado.